Olá pessoal, eu sou a Tami Duarte, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns conceitos iniciais de conjuntos. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo com os amigos. Galera, bora lá! O vídeo de hoje é sobre conjuntos. São as ideias iniciais de conjuntos. Bom, para começar, o que é um conjunto? O conjunto nada mais é do que um grupo de elementos, um grupo de coisas. E a gente pode ter conjunto de qualquer coisa. A gente pode ter um conjunto de números, um conjunto de letras, um conjunto de dias da semana, de meses do ano, um conjunto de pessoas, um conjunto de cores, tá? A gente realmente pode ter um conjunto de qualquer coisa. Bom, aqui a gente vai focar nos conjuntos de números, ok? Dentro da matemática, a gente tem vários conjuntos numéricos conhecidos e importantes, né? A gente tem o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, racionais, dos números reais. A gente tem conjunto de números pares, conjunto de números ímpares, conjunto de números primos, certo? Tem vários conjuntos com os quais a gente costuma trabalhar. Bom, para representar um conjunto, a gente tem basicamente três maneiras, que são essas formas de representação que eu coloquei aqui. A gente pode usar a enumeração. Enumeração é quando a gente escreve cada um desses elementos, a gente enumera esses elementos. Então, por exemplo, aqui eu representei um conjunto A, que é formado pelos números 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá? Quando eu escrevo reticências aqui no fundo, esses três pontinhos, eu tô querendo dizer que esse é um conjunto infinito de elementos, tá? Ele possui infinitos elementos. Se não tivesse reticências, seria um conjunto finito. Então, um conjunto pode ser tanto finito quanto infinito. Bom, então eu posso escrever cada um dos elementos. Eu posso escrever a característica desse conjunto. Seria uma representação utilizando a característica. Então, por exemplo, aqui, coloquei o conjunto A. Aí o A é formado por elementos X, tal que, esse ponto e vírgula significa tal que X é um número primo. Então, eu estou dizendo que esse conjunto A é formado por números primos. Tá vendo que eu não escrevi os números primos, mas eu escrevi a característica desse conjunto. Bom, uma outra maneira de representar um conjunto é por diagrama, que a gente chama de diagrama de Venn. Venn é assim, ó. Diagrama de Venn, com 2 N's, tá? Bom, no diagrama a gente desenha esse conjunto. Então, a gente faz um círculo ou algo parecido com um círculo e a gente coloca os elementos desse conjunto dentro desse círculo, tá? Essa é uma outra maneira, uma maneira visual da gente representar esse conjunto. Muito bem. Elemento de um conjunto e relação de pertinência. O que é um elemento de um conjunto? É um dos números ou letra, enfim, que pertence a esse conjunto, que está dentro desse conjunto. Então, olha esse exemplo que eu coloquei. Eu tenho aqui o conjunto B. Esse conjunto, olha só, é formado pelos números 1, 4, 7, 8 e 9. Então, esses números, 1, 4, 7, 8 e 9, são os elementos do conjunto B. Então, nesse caso, o meu conjunto B tem 5 elementos, ok? E quando um elemento faz parte de um conjunto, a gente diz que ele pertence a esse conjunto. E a gente tem um símbolo que representa esse pertence, que é assim, olha. Por exemplo, o número 1 é um elemento desse conjunto, ele tá aqui dentro do conjunto B. Então, a gente escreve assim, 1 pertence a B. Esse ezinho, desse jeitinho aqui, significa pertence. Então, ele é um símbolo matemático, ok? Posso falar que o 4 pertence ao conjunto B. Posso usar esse símbolo para qualquer um desses 5 números. Agora, se eu escrever assim, por exemplo, olha, o 3.
Dá uma olhadinha ali no conjunto. O número 3 tá dentro daquele conjunto B? Não está, né? Então, o número 3 pertence ao conjunto B? Não, ele não pertence. E a gente tem um símbolo também para não pertence, que é esse mesmo ezinho, só que cortado. Então, a gente diz aqui que o 3 não pertence ao conjunto B. Ele não é um elemento do conjunto B. Tudo bem? Muito bem. Uma coisa importante que eu escrevi aqui embaixo: dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos, ok? E uma coisa importante é, esses elementos podem estar escritos em qualquer ordem. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto assim, ó, 1, 2 e 3. Ou se eu tiver um conjunto 2, 3 e 1. Esses conjuntos possuem os mesmos elementos, certo? Os elementos são 1, 2 e 3. Então, esses conjuntos são iguais, tá? A ordem dos elementos em um conjunto não importa, ok? Muito bem. Próximo, relação de inclusão. Quando a gente fala de pertinência, que é o que a gente acabou de falar, a gente está relacionando o quê? Elemento e conjunto. Quando a gente fala de inclusão, a gente está relacionando conjunto e conjunto. Como assim? Olha só, coloquei aqui 3 conjuntos. O conjunto D, o conjunto E e o conjunto F. E aí eu tenho os elementos aqui desse conjunto. Percebam que o conjunto E, ele tá dentro do conjunto D. Olha só, o E é formado pelos números 2, 3 e 4. Tá vendo que os números 2, 3 e 4 estão aqui dentro do conjunto D? Então, o conjunto E está dentro do conjunto D. Isso significa que ele está incluso no conjunto D. Ele está contido no conjunto D. Como que a gente representa esse contido? Assim, ó. O conjunto E está contido no conjunto D. Ele não é bem um C, tá? Quando a gente escreve fica meio parecido com um C. Ele é tipo um U deitado. A gente pode fazer ele até um pouco mais compridinho, assim, para não ficar tão parecido com um C, tá? Esse símbolo aqui significa está contido. Deixa eu melhorar. Está contido. Então, o conjunto E está contido no conjunto D. Agora, fala pra mim, o conjunto F está contido no conjunto D? Para que ele esteja contido, todos os elementos de F têm que estar dentro do conjunto D. Não, né? Ó, o 6, sim, mas o 7 e o 8 não. Então, o conjunto F não está contido no conjunto D. Não está contido, a gente faz o mesmo símbolo, só que a gente corta. Esse símbolo significa não está contido. Uma maneira da gente enxergar isso muito bem é utilizando o diagrama de Venn. Olha só, vou desenhar aqui para vocês. Vou fazer primeiro o conjunto D. Então, eu tenho aqui o conjunto D. Ele tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso colocar em qualquer ordem aqui dentro, tá? Isso não importa. O E tem os elementos 2, 3 e 4. Posso representar ele aqui dentro, olha. O 2 e o 3 e o 4 já estão aqui. Estão vendo? Claramente agora, olha, o conjunto E tá contido no conjunto D. Tá dentro do conjunto D. Agora, olha o F. O F tem os elementos 6, 7 e 8. O 6 já tá escrito aqui, mas o 7 e o 8 não. E eu vou ter que colocar eles aqui fora, olha, porque eles não fazem parte do conjunto D. Então, esse daqui seria o conjunto F. Estão vendo que ele não está contido no D? Ele não está totalmente dentro do D, ok? Então, é isso que eu quis dizer. Continuando. Subconjunto. Se um conjunto A
está contido em um conjunto B, a gente diz que o A é subconjunto de B. Então, por exemplo, no exemplo anterior, o E é um subconjunto de D, tá? O que é subconjunto? São todos os conjuntos que a gente consegue formar com os elementos deste conjunto para o qual eu estou olhando. Então, por exemplo, coloquei aqui um conjunto C. Ele tem os elementos 1, 2 e 3. A gente vai escrever todos os conjuntos que a gente consegue formar com o 1, com o 2 e com o 3. Então, por exemplo, eu posso pegar só o 1 e formar um conjunto só com o 1. Ele é um subconjunto. Posso pegar só o 2. Então, eu tenho aqui um conjunto formado só pelo 2. Posso ter um conjunto formado só pelo 3. Posso pegar o 1 e o 2. O 1 e o 3. O 2 e o 3. Lembra que se eu mudar a ordem, dá na mesma. Então, eu não vou escrever, por exemplo, 2, 1. Porque 2, 1 é a mesma coisa que o 1, 2, tá? Então, a gente não escreve trocando a ordem. Eu posso também pegar os 3 números, o 1, o 2 e o 3. Também é um subconjunto. E eu posso pegar nenhum. Nenhum, a gente não coloca nadinha aqui dentro das chaves. Seria um conjunto vazio, tá? Que eu já vou falar um pouquinho mais. Pronto, esses são todos os conjuntos que eu consigo formar com o 1, o 2 e o 3. Então, esses conjuntos são subconjuntos do meu conjunto C. Tudo bem? Beleza. Conjunto das partes. Conjunto das partes, uma vez que a gente entendeu o que é subconjunto, o conjunto das partes fica muito fácil. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos. Como assim? Vou escrever aqui, conjunto das partes do meu conjunto C, tá? A gente representa aqui o P de partes. E o C, porque eu tô olhando para esse conjuntinho C aqui do exemplo anterior. Eu vou fazer um conjunto cujos elementos são esses subconjuntos aqui do C. Então, eu vou só copiar os subconjuntos que a gente já escreveu. Pronto, esse conjunto que é formado por esses subconjuntos é o que a gente chama de conjunto das partes, tá? É simples, né? Uma outra coisa importante quando a gente fala de conjunto, de subconjunto, é a gente determinar o número de subconjuntos que um conjunto tem. Olha só, nesse caso aqui, a gente encontrou quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, esse meu conjunto tem 8 subconjuntos. O número de subconjuntos de um conjunto é sempre dado por essa formulazinha aqui, ó. 2 elevado a n. O que é o n? É o número de elementos do meu conjunto. Como assim? Volta aqui para o meu conjunto C. Quantos elementos esse conjunto tem? 3, né? O 1, o 2 e o 3. Então, o número de subconjuntos dele é 2 elevado a 3. 2 elevado a terceira potência. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Olha só, justamente o número de subconjuntos que a gente achou, tá? Nesse caso, beleza, a gente até conseguiu encontrar um por um. Essa fórmula vai ser muito útil pra gente quando a gente tiver muitos elementos. Então, por exemplo, imagina um conjunto que tenha 6 elementos. Quantos subconjuntos ele vai ter? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, galera, dá 64. Certo? Ó, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Imagina a gente ter que encontrar os 64 subconjuntos. Vai dar um trabalhão, né? Então, às vezes, a gente não precisa, dependendo do que o exercício está pedindo pra gente, a gente não precisa encontrar todos os subconjuntos, um por um. Às vezes, a gente só vai precisar saber quantos são esses subconjuntos. E aí, a gente usa essa fórmula. Entenderam? Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? 2 conceitos aqui, simples, mas que costumam aparecer bastante. Conjunto unitário. O próprio nome já diz, né? Unitário tem um elemento só. Então, é um conjunto formado apenas
por um elemento. Então, por exemplo, um conjunto A formado pelo número 3. Pronto. Esse é um conjunto unitário, tá? Então, o conjunto unitário possui apenas um elemento. E o conjunto vazio? O próprio nome já diz também, né? Vazio, não tem elemento nenhum. Não é o zero, tá? Se um conjunto tiver um número 0, então ele tem um elemento, tá bom? O 0 é um número como todos os outros. Conjunto vazio não tem nada, então a gente representa assim, ó, as chaves e não coloca nada dentro dela. Pronto, conjunto vazio. Ou, uma outra maneira de representar o conjunto vazio é assim, por esse símbolo, que é um zerinho cortado. Esse símbolo significa conjunto vazio. Então, são duas maneiras de representar, as duas maneiras podem ser igualmente utilizadas. Uma coisa importantíssima, nunca escrevam assim para representar conjunto vazio. Tá errado, ok? Se a gente colocar o símbolo do conjunto vazio dentro de um conjunto, já não vai ser o conjunto vazio, tá? Então, esse símbolo aqui é completamente errado, tudo bem? Ou a gente usa uma coisa, ou a gente usa outra. Galera, é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, escrevam aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Oi, pessoal! Se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aí pra mim, que eu respondo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo!